tarde a todos novamente. Mais um IEP Talk do Instituto de Engenharia do Paraná, né? Hoje teremos o palestrante, o Rodrigo Cibutti, e o nosso coordenador da Câmara Técnica de Mecânica, o Giancarlo Fedalto, irá apresentá-lo. Em nome do nosso presidente Horácio Guimarães, do nosso diretor técnico, agradecemos a presença de todos vocês nesse evento. O tema de hoje é a qualidade do sucesso. Fica aquela dúvida, né? O título é bem sugestivo. E aí, provavelmente, nós vamos estar desenvolvendo esse tema e o Rodrigo é expert no assunto, vai estar explicando para vocês como é que você pode ter uma qualidade. Lembrando que temos o nosso canal e é possível, então, vocês também verem o vídeo de hoje no nosso canal do YouTube. Vai estar disponibilizado amanhã, depois do almoço. Ok? Participe da nossa Câmara Técnica de Processos de Mecânica. A Bruna, que está conosco, também vai colocar aqui na aba do chat o nosso grupo. Quem quer entrar no grupo para poder estar participando e contribuindo com a Câmara Técnica, fique à vontade. Giancarlo, agora é com você. O nosso coordenador da Câmara Técnica irá apresentar, então, o Rodrigo Cibutti. Boa tarde a todos. É um prazer que nós temos aqui o nosso palestrante, Rodrigo Cibutti. Ele tem MBA em Liderança e Desenvolvimento Gerencial, certo? E também tem MBA em Gestão de Projetos. Ele é da área de TI, mas ele tem um grande, digamos, experiência e possa nos passar isso na sua palestra. Agradeço a todos. Rodrigo, com a palavra, uma boa palestra para você. Boa tarde a todos. Sou o Rodrigo Cibi. Escreve Cibutti, mas é meu avô, né? Cibi Vieira. Desculpa. Não, tudo tranquilo. É normal. Todo mundo confunde, eu já acostumei. Acontece. Quero ser grato, né, por estar podendo compartilhar com todos aqui um pouco do conteúdo aí de qualidade, de Kaizen 5S, né? Com todos. E espero que possa suprir as expectativas e mais para adiante nas perguntas a gente entra mais nos detalhes, né? Então deixa eu ver, não sei se já estão conseguindo ver a tela compartilhada ou não. Agora tem que compartilhar a tua tela. Ainda não. Sim, só um minuto, por favor. Lá embaixo tem compartilhar tela. Screen. Isso, Você tinha verde. achei aqui. Vamos lá. Aqui. Tá aparecendo, né? Sim. Ótimo. Sim. Joia, legal. Então, qualidade inserida no indivíduo, né? 5S do sucesso, né? Eu acredito que a grande maioria já conhece a ferramenta, né? 5S. Os 5 sensos, né? Trazidos do Japão. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, de maneira a transformar o indivíduo, né? Transformar para melhor, aquele que busca, né? Uma transformação para melhor. Como o Giancarlo falou, né? Então, eu tenho o MBA de Liderança e Desenvolvimento Gerencial, MBA em Administração de Projetos, tenho uma experiência de 28 anos dentro da área de TI, atuando nas áreas de telecomunicações, bancos, indústria automotiva, petróleo e energia e educação de nível superior. Já atuei como professor também. Trabalhei com posição de liderança na área de chão de fábrica, né, shop floor, de cadeia de suprimento, no supply chain, nas áreas de servidores, que é a minha área de formação, a área de TI e call center. Hoje eu sou consultor na área de TI, na área de logística e qualidade. Trabalho conseguindo juntar as 3 áreas, né? Agregar essas áreas e fazer uma transdisciplinaridade, como a gente ouve, né? Então, o que é qualidade inserida no indivíduo, né? O que a gente fala, o Kaizen, o 5S do sucesso. O desenho de um karateca, né? Já dá para ter uma ideia o que o karatê tem a ver aí com as ferramentas de qualidade, né?
é a lapidação do indivíduo, né? É aquele trabalho de exercício onde a gente, por repetição, chega na perfeição. Como que tudo começou, né? Como é que eu cheguei nesse conteúdo, né? Como a gente conhece, né, em empresas privadas, né? A estabilidade, ela inexiste, né? A gente tem um tempo de trabalho onde se desenvolve um conteúdo, onde a gente consegue, vamos dizer assim, fazer uma assinatura, né? Dentro de projetos, dentro de tarefas, né? Movimentos de liderança, a gente consegue então trazer os grupos dentro de um trabalho que a empresa pede para que seja desenvolvido, ele é medido através de indicadores, né? Mas aí quando se cumpre tudo isso, chega num momento em que o que acaba acontecendo, né? Você chega assim no momento que você fica sem saída, né? Às vezes você é desligado da empresa, às vezes você pede para sair da empresa, e eu cheguei nesse momento. Aí me vi nessa encruzilhada, né? Um lugar onde, para onde que eu vou agora? O que que eu vou fazer, né? Placa, né? Para lá e para cá. Eu tinha um monte de ideia, mas precisava focar num trabalho específico. Eu falei, eu vou trabalhar com melhoria de processo. Mas como é que eu vou fazer essa melhoria? Eu vou fazer primeiro a minha melhoria. Melhorar eu, né? A mim mesmo. Então é a pergunta, né? O que que eu posso fazer agora, né? Eu então fui buscar conhecimento, né? Fui na internet, fui fazer pesquisas dentro dos nossos conceitos aí de melhoria de processo. E aí, da onde que surgiu esse conceito de melhoria de processo? Então, como a gente viu lá nos primeiros slides, né? Eu venho de uma grande experiência de indústria, então a gente consegue ver dentro dessa melhoria de processo que hoje a gente tem aqui os operadores soldando algumas partes do carro ou aplicando grampos, né, para que seja feita a solda pelos robôs, né? E também eu sou praticante de karatê, então eu comecei a juntar esses dois conceitos, né? E eu cheguei num comum, que é o ser humano, né? Então, a pessoa que trabalha ali na área da solda, né? Ela não vai fazer aquele trabalho de área de solda o resto da vida, né? Não do mesmo jeito, né? Sempre vai encontrar uma maneira de melhorar o processo ali. Seja porque o líder pediu, seja por ela, né? Às vezes por iniciativa dela. E foi o que aconteceu também comigo. Eu também estava buscando saúde e encontrei no karatê uma maneira de melhorar a minha saúde, melhorar o meu processo de vida, né? Então eu consegui aí juntando essas duas vertentes, né? Eu comecei aí dentro da melhoria de processo e melhoria contínua que a gente está acostumado a ouvir, eu fui buscar mais conhecimento. E aí eu fiz alguns cursos de melhoria contínua. Então, dentro dessa linha de cursos, eu comecei com o Lean Six Sigma. E aí eu fiz um curso pela FM2S, me formei então White Belt, 8 horas. Depois eu fiz um curso de especialização, vamos dizer assim, 40 horas, de melhoria contínua também. E aí, tudo que eu já tinha vivenciado na prática, eu fui ver bem mais detalhado na teoria. Então, gestão de processos e pessoas, ferramentas de excelência, planejamento estratégico, solução de problemas, tudo isso tem um nome em japonês, né? Isso é interessante. A gente vai chegar ali na frente ali essas ferramentas. E aí, na continuidade do meu trabalho, então, fui me melhorando, né? Tirei certificação Yellow Belt e depois Green Belt. Para quem não conhece, né, o Lean Six Sigma, ele é uma metodologia, né, utilizada para melhoria de processo, onde ele utiliza a graduação do Karatê. Por coincidência, né, ou não, ele utiliza a graduação do Karatê. Então, ele tem faixa branca, faixa amarela, faixa verde e faixa preta. Né? Então, o Yellow é o White Belt, Yellow, Green Belt, que a gente hoje em dia está bem em voga, né?
e o Black Belt, e depois o mestre é o Master Black Belt, né? E aí são os degraus, né, na continuidade, onde eu estou buscando, né, mais adiante aí para desenvolver o meu trabalho. Hoje eu sou formado Green Belt, mais para frente eu vou fazer o Black Belt. Pois bem, dentro dos cursos, né, eu descobri lá qualidade. Como eu trabalhei um tempo com qualidade, aí para embasar aqui a nossa teoria, o nosso trabalho, né, eu faço a pergunta, né, o que é qualidade? E dentro de todas as buscas e conceitos escritos e tudo mais, eu cheguei assim num pensamento que é o fazer bem feito. O que é qualidade? É você fazer uma coisa bem feita, né? Onde tem exatamente o que fala ali, esse conceito subjetivo, né? Deixa eu só abaixar aqui. Subjetivo está relacionado com percepção, ou quer dizer, a qualidade para mim num produto, né? Que eu vou comprar uma bicicleta. É diferente da qualidade, do conceito de qualidade que o Antônio, por exemplo, ou o Giancarlo, quando vão comprar uma bicicleta. Eles enxergam itens que eu não enxergo e vice-versa. Então, são conceitos, né? Percepções, necessidades, né, de cada indivíduo. Então, no meu conceito de qualidade, né, é o fazer bem feito dentro desses conceitos aqui. O que é o melhor de cada momento aqui, de percepção, de necessidade, e o que isso me traz de resultado, né, no final das contas, né? Será que tá bom? Será que eu posso melhorar? Né? Se eu posso melhorar, então eu posso melhorar a qualidade, né? Então, nessa base, dentro disso, né, a qualidade ela é diferenciada também por cultura, né? Então, pega os Estados Unidos como exemplo, pegar o Japão como exemplo, pegar Canadá como exemplo. Então, são países, culturas, né, distintas e que têm os seus momentos de qualidade, os seus sensos de qualidade diferenciados também. A gente pode utilizar como comparação, né? Com isso, trazem modelos mentais, né? Então, o PDCA, que é uma ferramenta de qualidade, ele é um modelo mental trazido pelo Deming, norte-americano, né? Que foi importado por Japão, né? Para auxiliar lá na reconstrução do Japão na Segunda Guerra. Ele trouxe o modelo mental norte-americano e agregou isso com os japoneses na época. Isso ele trouxe, então, melhorou a qualidade do que já existia, em termos de modelo mental. Que mais que tem, né? Qualidade nesse caso aí? O tipo do produto ou o serviço prestado está inserido, né? Então, serviço de call center, né? A gente já sabe por que ele existe, qual é a razão dele, da existência dele, o SAC, né? Por que ele existe? É um item da ISO, né? Então, tá lá como parte integrante do processo. Um tipo de produto, né? Eu até dei o exemplo da bicicleta, né? Mas tem outros, né? O carro, né? Um kiwi que a gente vai produzir. Será que vai ser um bom kiwi? Será que vai vender, né, Antônio? Como é que eu vou medir a qualidade do meu produto? Né? Será que está bom? Será que eu vou comercializar? Vou ser para produção só para o próprio consumo? E aí, ainda no sentido da qualidade, né? Então, já tem as necessidades e expectativas. Então, quer dizer, nesse sentido, as percepções que influenciam diretamente no produto final, né? No modelo final. Será que me atende? Será que isso é isso mesmo que eu estou querendo? Será que não é algo mais? Será que o que eu pedi vai ser entregue? Né? E essas perguntas, elas normalmente são respondidas com indicadores, né? Que a gente costuma fazer, por exemplo, reuniões semanais, né, de acompanhamento de projeto, reuniões quinzenais. Né? Atualmente a gente tem os modelos ágeis, né? E transformação ágil, né? E sprints. Então, são modelos de trabalho que atendem às necessidades e expectativas dos clientes, né? De quem está comprando ali a ideia, quem está comprando o serviço ou um produto a ser desenvolvido. Então, dentro disso aí eu trouxe
desenho também os próprios censos, né? Que estão dentro da base da qualidade, né? O senso de utilização, de ordenação, limpeza, saúde, autodisciplina. A gente vai falar mais um pouquinho para a pessoa. Já. Qualidade, o joinha, né? Vamos ver aqui. Tipos de qualidade, né? Qualidade assegurada. Né? Tem muito na indústria automotiva, né? Ela é uma área que assegura o nível mínimo de qualidade exigido pela indústria. Quando, por exemplo, na nacionalização de uma determinada peça, carros importados são produzidos aqui no Brasil, né? Para buscar baratear o custo de produção, algumas coisas eu posso nacionalizar. O que eu posso nacionalizar, então? Né? Exemplo, né? Um banco eu posso nacionalizar, a roda, né? Um conjunto de o front-end, né? A área de onde vai os faróis, né? Para-choque, conjuntos integrados, né? E se eu posso nacionalizar, então eu tenho um padrão a ser informado para os fornecedores brasileiros, né? Olha, se você me entregar nesse nível, está assegurado que você pode ser um fornecedor nosso. Então, essa é a área da qualidade assegurada. Qualidade inserida, né? Durante a produção de determinado produto, né? E a gente consegue fazer medições, né? E saber se dentro dessa medição ele está ou não dentro de determinados padrões, né? Exemplos, as parafusadeiras, se elas estão com os torques apropriados para poder fazer, para prender para-choque, para prender os bancos, né? Para prender cinto do carro. Ele tem que ter um torque dentro do padrão de qualidade. Isso inserido no processo. Então, um produto que dentro da linha de produção dele, que tem qualidade, no final da sua linha de produção, é um produto de qualidade, né, pela lógica. Qualidade total é o conceito, né, que a gente começou a observar no Brasil aí nos anos 80 para frente, principalmente com a presença da ISO, né, qualidade total, né, aquele termo, né, onde foram trazidos cadernos, né, de padrões para regular, né, regulamentar as empresas, né, já que o Brasil vinha numa crescente e vinha numa abertura para exportação, né, ele precisava então atender às necessidades dos países que vinham comprando, né. Então usou-se a ISO como esse padrão, né. Então para se demonstrar que existia qualidade total. Mas o principal está aqui, né? Qualidade de vida, né? O indivíduo, antes de tudo, né? Se ele não tiver qualidade de vida, as outras qualidades elas vão ser das empresas, não do indivíduo, né? E aí é que a gente começa a prestar atenção então nos recursos humanos, né? Como que é a vida daquela pessoa? Se ela tem qualidade de vida hoje, ela pode buscar o que ela vai fazer para melhorar a qualidade de vida dela, né? No meu caso, como falei antes, eu busquei o karatê e busquei nessa pesquisa que eu estou demonstrando aqui as ferramentas aí para que eu pudesse ter melhor qualidade de vida. E aí eu usei o 5S, mas já vamos chegar lá. Então, a segunda parte, né? O que a gente viu o Kaizen, né? Escrito. O que eu posso falar do Kaizen, né? O Kaizen hoje a gente entende como melhoria contínua. Parece que é memória, mas tá em preto ali. É melhoria contínua. Então é um conceito que a gente ouve muito hoje ser falado como melhoria contínua. Mas melhoria contínua, ela é só na teoria, né? Não é um conceito prático. Porque você não consegue continuamente melhorar, né? Você consegue fazer mudanças para melhor, né? É um pouco diferente. E aí, nesse sentido, nessas mudanças para melhor, que surge o conceito, né? Toda melhoria vem de uma mudança.
Não quer dizer que toda mudança traga uma melhoria, né? Então, eu tenho que sempre estar buscando uma coisa melhor, mas para isso, para acontecer, eu preciso mudar. E aí, esse é o principal propósito do Kaizen, né? É o mudar para melhor, sempre, né? Diferente de melhoria contínua. Então, sempre buscar pequenas mudanças, médias ou grandes mudanças, mas que tragam, sim, aí a melhoria. Então, mudar para melhor. Aí, Kaizen. Primeira, então, palavra em japonês que a gente está ouvindo falar aqui na nossa explanação, né? Da onde surgiu, então, esse modelo mental todo, né? Da onde veio isso? Eu trouxe, então, o Karatê, né? Ele nasceu, basicamente, em Okinawa. É uma das ilhas quase no canto inferior esquerdo desse mapa. Tem uma ilha ali, Okinawa Islands, escrito ali. Nasceu ali, naquela ilha, né? E depois foi exportado para o Japão e lá ele se desenvolveu. Então, o que ele quer dizer com isso, né? O modelo mental. O japonês, né? Como que ele, lá naquela região, e até hoje eu vejo que é assim, como é que eles pensam? Que maneira eles se organizam como nação, como indivíduos, né? Por que tem tanta indústria no Japão, né? E que com ótimos produtos exportados, principalmente na área automotiva, né? Em 1950, já são 70 anos atrás, né? Aproximados, o modelo Toyota de produção nasceu, né? Com Taiichi Ohno. E esse modelo vem sendo copiado até hoje, né? No mundo. E ninguém conseguiu, vamos dizer assim, trazer um outro modelo de produção tão bom e efetivo como o modelo Toyota. Então, existe alguma diferença nisso. Essa diferença é a maneira como eles pensam, né? Como fala modelo mental ou mindset em inglês, né? É o modelo mental. Como é que eles se organizam? Como é que eles fazem as coisas parecer fácil, né? Como é que as coisas funcionam? E aí, os conceitos, né? Então, os 5S, né? Os 5 sensos. O Kaizen, mudar para melhor sempre. Ishikawa. Todas as palavras em japonês, todos os conceitos que foram desenvolvidos por eles. Né? O diagrama de causa e efeito, o Ishikawa, o Kanban, né? Gestão de produção e transporte. Pokayoke, é o método da prova de falha, japonês também. Kamishibai é um método de que se assegura procedimentos, né? É bem interessante a maneira como ele nasceu, né? Com os mais velhos contando história para os mais novos, onde eles mostravam as figuras na frente e atrás tinha toda a leitura da história. Então ele assegura esse procedimento, né? De passagem de conhecimento, trazendo para a indústria, assegura que os procedimentos sejam feitos. O Hoshin Kanri, desdobramento de meta, né? Então, ouve falar muito top-down, né? Então, vem de cima para baixo, né? Como que a empresa consegue atingir as metas dela, né? Se chegar na base, né? Cada indivíduo conseguindo atingir a sua meta, todos num grupo atingindo a meta, uma área atinge, um departamento atinge, a empresa atinge. Então, são todos conceitos, né, japoneses, né? E que eles compartilharam isso com o mundo, né? Trazendo dentro da indústria deles, no modelo Toyota de produção, todos esses conceitos. E isso foi trazido para dentro das ferramentas de qualidade, das ferramentas de produção. E eu trouxe daí de todos esses os 5S. Por quê? Porque para mim, os 5S é a primeira ferramenta a ser utilizada quando eu quero fazer uma transformação. É o primeiro degrau de transformação, é o 5S. E dentro desse degrau, aí vem trabalhar. O primeiro senso é o Seiri, utilização e descarte. Aí tem uma foto do joio e do trigo, né?
que hoje a gente consegue, é um ditado antigo, né, que a gente, quando quer fazer uma coisa bem feita, precisa separar o joio do trigo, né? Quando a gente ouvia, pelo menos eu ouvia muito da minha mãe, você precisa selecionar melhor as suas amizades, né? Então você tem que separar melhor o joio do trigo. Trazendo isso, né, para o indivíduo, como é que ele consegue, então, iniciar a transformação dele? Ele tem que separar o joio do trigo dele, né? O que ele quer daquilo que ele não quer. Então, o que ele vai utilizar e o que ele vai descartar, né? Ele vai ter que fazer uma lista disso, né? Pode usar N ferramentas, né? Desde um papel com caneta até um Excel, e aí organizar da maneira dele lá essa primeira fase, né? Separar o joio do trigo, separar o que ele quer do que ele não quer para a vida dele, para poder iniciar a transformação dele. Depois ele vai fazer com aquilo que ele quer, ou seja, com aquilo que ele vai utilizar, ele vai organizar, vai criar uma lista. Dentro dessa lista, ele vai aí utilizando uma ferramenta de produção, né? É a matriz de gravidade, urgência e tendência, que a gente costuma falar na indústria, matriz Gucci. É uma ferramenta que trabalha com priorização, né? Para auxiliar na tomada de decisão, solução de problema e projetos, né? Então, o que eu faço antes? Isso aqui é uma ferramenta muito boa, muito simples, né? E ela funciona de acordo com o próprio indivíduo, o que ele quer por primeiro. Então ele vai pegar do que ele separou daquilo que foi descartado, e aquilo que ele separou, ele vai ordenar. Mas aí ele tem uma metodologia para ordenar, né? Com a matriz Gucci eu tenho, então, fatores de impacto. Aqui ele fala impacto financeiro, fator de tempo, fator de tendência, né? Eu posso adaptar isso para o meu dia a dia, né? Até utilizar o termo de impacto financeiro, né? O que me faz gastar mais em termos de recursos, né? E o que me faz gastar pouco e que eu posso ter um melhor aproveitamento. O que eu tenho que fazer antes, o fator de tempo, né? No caso da urgência. E a tendência, né? Como que está a sociedade hoje? Como que está o meio que eu estou inserido hoje? Vamos dizer que eu queira fazer uma viagem e nessa viagem eu decida me mudar e ficar por esse estado ou por esse país, né? Trabalhando por lá, né? Como é que vai funcionar? Eu tenho que conhecer o lugar, então, fator de tendência, como que funciona o lugar, o padrão de desenvolvimento do lugar. E aí eu monto uma tabela. E aí faço essas multiplicações. No final, eu vou ter o que é mais prioritário do menos prioritário. Eu vou atender a todos, né? Eu vou atender a todos os itens da lista, mas cada um na sua vez, de maneira organizada. Então, recapitulando, né? Separei o joio do trigo, vim para cá, escolhi o que eu quero fazer por primeiro. E assim, na sua sequência, eu vou cumprindo com essa sequência, eu vou cumprindo com essas tarefas dentro da sua sequência. É possível alterar essa prioridade? É possível. Nada é fixo, né? Vamos dizer que no desenvolvimento da primeira tarefa, no andar para a segunda, eu percebo que naquela lista, a terceira ou a quarta tarefa, pela urgência do momento, ela tem que atender como segundo caso. Não tem problema, desde que se cumpra, né? Isso é o mais importante. Cumprir, né? Limpeza. Terceiro senso. O que quer dizer a limpeza? Eu interpretei assim, quando eu estou praticando karatê, eu não posso estar pensando no meu trabalho. Eu não posso estar pensando na minha situação financeira. Quando eu estou fazendo karatê, eu estou de corpo presente e mente presente no karatê. Então, eu estou com a mente limpa de outros atrapalhos, né? Para aquele momento.
Então eu preciso, limpeza representa também foco, né? Mas no decorrer desse processo, do que mais eu vou fazer limpeza? Então eu vou me livrar de maus hábitos. E aí eu começo então a trazer uma das vantagens que o Karatê me trouxe foi a meditação, né? A figura de que eu posso me concentrar e estabelecer um estado de mental, né? Onde eu esteja sempre pensando assim no meu melhor, no meu futuro melhor. Ali nesse momento me livrando de outros hábitos, né? Porque esse momento da meditação, seja por 5 minutos, seja por 15 minutos, seja por 1 hora, é um momento único, né? Onde eu não vou estar ligado ou conectado com as coisas corriqueiras da minha vida. Então, é um momento de limpeza natural. É um momento de limpeza. E é o momento que eu consigo fazer uma conexão com o universo, um momento que eu consigo fazer pedidos, fazer agradecimentos, né? Me limpando mentalmente, né? E buscando uma saúde, né? E falar em saúde, nesse caso, como eu comentei, a prática do karatê, né? Então, o karatê também ele me mostrou e vem me mostrando que quando nós começamos a prática de uma arte marcial, né, todos somos diamantes, mas somos diamantes brutos, né? E à medida que a gente avança nas faixas, avança nas graduações, a gente mostra os níveis de lapidação pelo qual nós estamos passando. A lapidação não deixa de ser uma limpeza, né? Onde eu me transformo, né? Eu deixo de ser aquela pedra opaca, né? E toda sem formas, né? Para se transformar num diamante, né? Lapidado, bonito, né? Quando a luz bate, ele brilha, né? Essa é a limpeza a ser mostrada. E um terceiro ponto, né, que eu quero trazer também sobre a limpeza, para auxiliar a limpeza mental, nesse caso, é livros, né? Buscar livros não só do nosso interesse de formação, mas livros que possam fazer a nossa mente crescer, né, se desenvolver. Livros de caráter religioso, né, livros de linhas de conhecimento filosóficos, né? Eu particularmente utilizo livros do Mário Sérgio Cortella, né? Eu sou um grande fã dele, assisti algumas palestras dele já, e a filosofia é uma linha de pensamento que me movimenta. Então, por causa da pergunta, né? Então, livros filosóficos, para mim, foram que me abasteceram nesse sentido. Então, karatê, meditação e livros, né? É o senso de limpeza. Aqui é bem legal. Então, quando a gente atinge os níveis, né, onde eu já sei o que eu quero, já organizei a minha lista para poder ser executada dentro de uma prioridade, né? Já estou num trabalho de limpeza, né? Ou seja, já estou me modificando. Aqui a gente já consegue entender o poder da transformação do indivíduo, né? Do modelo mental atual para um modelo mental diferenciado, né? E aqui a gente chega num conceito de padronização. Por quê? O que acontece se eu não tenho padronização? É difícil eu buscar uma melhoria se eu não tenho por onde começar, se eu não tenho um padrão de comparação, né? E aí eu olho primeiramente para a minha área, né? A área de TI, onde do computador eu faço o início e uma parada de linha, por exemplo. Faço o envio e recebimento de informações de clientes, de fornecedores,
né? Perguntas e respostas. Então, tem uma gama de ideias que surgem com a padronização. Isso é um modelo padronizado. Hoje em dia, né, pegar um exemplo, né, uma grande parte de pessoas hoje não pede comida por aplicativo, né? E se for ver, hoje esse é um padrão. Por que nasceu esse padrão? Porque o smartphone também tornou-se popular, né? Desde a sua criação até hoje. Então, é um padrão de comunicação. Não existe mais o telefone somente por ele, né? Nem mais o telefone celular existe. Hoje é um smartphone, né? Um telefone esperto, né? Então, que ele reúne todas as condições, já alterou-se esse padrão. Então, se a gente vai percebendo, existia um padrão, houve uma melhoria, elevou-se o nível dessa melhoria, tornou-se, então, criou-se um novo padrão. E dentro disso, vieram novas melhorias e que fez com que se chegasse a um novo nível de padrão. O que a gente chama, esse ato é a padronização. Então, para eu me melhorar, eu tenho que saber padronizar o meu eu. Onde é que eu estou hoje? O que eu estou fazendo? Será que eu estou certo? Será que eu não estou? Será que para eu melhorar como indivíduo, como meu modelo mental, o que eu preciso? Eu fui buscar no Karatê, então eu já fui trazendo um padrão. Exercício, né? Exercício físico, exercício mental, e o que mais? Né? E a vontade de fazer essa coisa funcionar. Estabeleci um padrão. E aí, como é que eu melhorei isso? Porque eu olhei para o padrão, eu tenho um nível. Eu estou hoje faixa branca. Né? Como é que eu passo para faixa amarela? Eu tenho que estudar o karatê, tenho que estudar a movimentação, eu tenho que me aprimorar ou me lapidar, como eu falei, né, anteriormente também, me lapidar. Eu me lapido, eu estudo, automaticamente a minha ação no padrão melhora. Então a padronização, os meus costumes melhoram, a minha alimentação melhora. A minha atuação a nível social melhora, então melhorei meu padrão. Estou num outro padrão. Eu encontro pessoas diferentes, eu consigo fazer novas amizades, eu aumento o meu networking. Né? E nesse conceito, falando como indivíduo, né? Eu estou extraindo isso do profissional, né? Eu estou falando, trazendo só do indivíduo. E no profissional isso existe, né? Em menor escala, vamos dizer assim, no momento da atuação, né? O indivíduo em si, para se melhorar, na minha observação, utiliza essa forma, né? E estabelece-se um padrão. E aí olha para aquele padrão e fala, o que eu posso melhorar aí? E aplico as ferramentas novamente, como a ferramenta Gucci, vou separar o joio do trigo, estabelecer uma lista de prioridade, e isso torna-se assim quase que um ciclo, né? Não é bem um ciclo, porque eu estou no 5S, eu estou organizando, né? Eu estou no primeiro degrau da transformação. Então é bastante coisa a ser feita, mas que só depende de mim. O derradeiro item, né? A obediência. O que vai adiantar, vamos dizer assim, eu ter mapeado tudo isso, né? Ter buscado todos esses conceitos, todas essas ideias, se eu não for obediente, né? Não tiver disciplina para fazer com que isso seja colocado em prática sempre para mim, né? Essa é a principal fundamentação da disciplina. E essa é uma coisa que eu também venho aprendendo com o karatê, a disciplina, né? O momento de entrar no dojo é um momento único, então a mente já tem que estar vazia naquele momento. Eu olho para o dojo, é um lugar sagrado, eu tenho que cumprimentar, entrar, fazer a saudação, né, para o dojo, fazer a saudação para o mestre que ali dentro está pronto para ensinar, e ter essa obediência. E aí eu pego esse conceito da disciplina, da obediência, e aplico para mim. Eu tenho que, para eu ter sucesso, para eu ter essa transformação,
Eu preciso ter essa constância, né, nesses deveres, né, a disciplina. E aí, para poder subir, né, degrau a degrau, até eu chegar onde eu quero. Né? O importante é não deixar de subir, não estagnar num degrau, né? Ter essa consciência de que eu sempre posso melhorar alguma coisa em mim e que isso automaticamente, quando eu melhoro em mim, melhora à minha volta, ao meu redor, melhora com a sociedade. E trazendo esse melhoramento, eu percebo que nessa foto a gente tem uma simbologia, né, da obediência, da disciplina e do respeito. Então eu tenho que entender que tem coisas que não vão ser fáceis para eu poder fazer, né, que são diferentes do modelo do qual eu fui criado. Então eu vou olhar para esses 5S, né, eu vou falar, beleza, como é que eu tenho efetividade nisso? Um outro exemplo, né? Pegar uma linha de produção que utiliza papel nos seus processos de verificação de qualidade. A cada 5, 10 estações tem um totem de leitura de modelo de qualidade. Tá lá no papelzinho, a pessoa marcou lá, né? Checou isso, checou aquilo e tal. Essas verificações fazem parte do processo de qualidade. E aí eu vou fazer a modificação disso. Eu quero ter ganhos com isso. Qual é o primeiro ganho? É redução de custo em médio prazo. Então eu deixo de usar papel. Vou usar um iPad. Então eu desenvolvo um aplicativo, faço uma interconexão dos sistemas, utilizo o Wi-Fi. Para o operador é transparente. Para ele vai ser até melhor, que não é aquele monte de papel sendo carregado ao longo da linha. É um iPad que está ali no totem. Chegou no momento de usar, ele pega o iPad, faz a leitura do código de barra do carro, com o próprio iPad, faz a leitura, carrega as informações, faz as verificações que ele precisa, vai ter a assinatura dele no aplicativo, deu um ok, coloca o iPad de volta, carro para frente. Isso é disciplina, né? Isso é separar o joio do trigo, né? Olhar o que eu quero do que eu não quero. Isso é ter a prioridade no desenvolvimento, né? Melhoria do processo. Nesse caso, melhoria interna, né? Melhoria de recursos, né? Poder trazer treinamentos, né? Trazer novos conhecimentos para os operadores. Isso já faz parte até da melhoria do próprio indivíduo dentro do processo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, né? Outro exemplo, faculdade, escola, colégio, né? Grande parte de nós passou por escola do primeira à quarta série, depois o ginásio da quinta à oitava, depois o segundo grau, e depois a faculdade, e depois a pós-graduação, e assim foi. Cada momento era um momento de melhoria, mas em busca de conhecimento, para formação do indivíduo para a sociedade. Esse é um outro exemplo que dá para se trazer no caso da transformação do indivíduo, né? Onde ele se percebe, por exemplo, será que eu estou no curso certo? Né? Será que algumas vezes eu me perguntei, será que TI é o curso que eu quero? E realmente é, graças a Deus, né? Realmente é. E aí eu pude agregar informação com qualidade, pude agregar informações com logística, né? E aqui informações com o Karatê e com o Kaizen. Eu pude agregar isso para mim. No final das contas, o que acontece, né? Hoje eu tenho a minha lista, eu sei exatamente o que eu quero, o que eu estou fazendo. Hoje eu sou faixa marrom de Karatê, estou em busca da minha faixa preta. Não deve sair esse ano, né? Por conta da pandemia, as academias não estão abrindo. Eu continuo treinando, né? Eu vou na casa do mestre que me ensina, a gente treina lá, toda segunda, quarta e sexta, disciplina, obediência, né? Isso é uma coisa que está na minha lista de prioridade, para mim, como transformação, né? Melhoramento meu do indivíduo.
que mais que eu estou fazendo? Os cursos, né? Então, dentro desses cursos aí, eu trouxe essas ferramentas e trouxe o 5S, que é o que a gente tá encerrando, né, com a disciplina. Eu aplico o 5S, depois eu até estava falando um pouco antes, né, do início aqui com o rapaz. O 5S, ele deixou de ser uma ferramenta da indústria, né? Hoje a gente percebe que consegue aplicar aonde a gente quiser. Basta querer, né? Então, ele é o primeiro degrau de transformação, né? E existem vários outros degraus aí mais adiante para o indivíduo se transformar. Mas aí são outras disciplinas, vamos dizer assim, são outros temas que agregam, né? Que a gente não tem assim, concluiu esse, passa para o próximo, né? Não, cada degrau que você passa, você agrega informação. Então, assim, tem a parte da ciência, da filosofia, da religião. Então, são esse triângulo, né? Vamos dizer assim, eles são complementares, mas eu preciso atuar em momentos distintos e mantê-los equilibrados. Então, no primeiro momento, aqui eu estou utilizando a ciência, né? Eu estou utilizando a ciência, eu estou vendo assim como é que eu limpo a minha mente com meditação, com prática de exercício, né? Prática do karatê, com leitura. Né? Como é que eu tenho essa disciplina? Esse é o meu querer, a minha ciência é essa, eu tenho que ter consciência disso. Estar disciplinado para aquela tarefa, para que eu tenha início, meio e fim. E esse fim, ele é um fim lá na frente. Que eu não busco, vamos dizer assim, eu não busco o fim de fato, eu não quero encerrar essa tarefa, assim, eu quero continuamente trabalhar. E aí o Kaizen se faz presente, né? É o mudar para melhor sempre. Então, eu quero agradecer, nesse momento que eu trago aqui um agradecimento em japonês, né? Domo arigatou gozaimashita. É um agradecimento que eu aprendi na arte marcial, que é o muito obrigado. Trazer uma frase, né, que eu acho que alguém já viu escrito, né? Eu já vi um amigo de vida que eu tenho aí, ele já vi ele falar na palestra dele, na prioridade não tem plural, porque não tem prioridades, né? Tem uma prioridade a ser atendida. Depois, já atendeu essa, tem uma próxima. Eu não tenho prioridades, né? Eu não consigo trabalhar de maneira multitarefa. Eu sempre estou fazendo uma coisa por vez, com atenção, com disciplina. Isso é importante. E uma frase do Cortella, que é o filósofo que eu falei que eu acompanho, né? Que faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então é uma frase que ela se auto-explica, né? Fala muito do Kaizen, fala muito dessa transformação do próprio indivíduo. E é isso. Mais uma vez, grato aí pela oportunidade, pela explanação, pela apresentação, e fico aí aberto aí às perguntas. Obrigado, Rodrigo. Excelente apresentação, muito bem, parabéns. Agora o Giancarlo vai ler algumas perguntas que nós temos. Já vi algumas perguntas ali. Uhum. Olá, Rodrigo. Muito boa palestra, realmente dá para refletir bastante. E isso temos algumas perguntas. O Limar Casper fez uma pergunta: como se qualifica com o que lhe é útil e o que ele pode desprezar? Limpeza seria o caso do separar para fazer a limpeza. Entendi. Ele está falando assim do separar o joio do trigo com a limpeza, né? Exatamente. Entendi. É assim, como é o nome? Eli Castro? Elimar Casper. Elimar. Elimar é assim, Elimar. Primeiro eu tenho que, para mim, eu tenho que ter essa definição do que eu quero, diferente do que eu não quero. O que eu não quero eu já tiro de lado.
Essa é a primeira coisa. Isso eu vou definir para mim. O que eu quero na minha vida? Eu vou lhe explicar com um exemplo meu de vida. Eu era obeso. Eu tinha 120 quilos. Né? E eu precisava também transformar, precisava de saúde, mas não adiantava só eu falar assim, eu preciso emagrecer. Pois é, eu preciso emagrecer. E não fazia nada. Não adiantava, né? Então, a primeira coisa é a atitude. É a atitude. Então, e o que eu vou fazer? Eu tenho que tomar uma atitude, levantar e falar, chega, eu não quero mais isso para mim. Então, a primeira parte da separação aí do que eu quero, da utilização para o descarte. Eu não quero mais ser obeso. Essa é a primeira definição, o querer, né? A atitude no querer. Na limpeza, eu já estou num passo adiante lá no seguinte sentido, assim, como é que eu faço? Como eu faço, então, para me livrar dos pensamentos que me levaram a ser obeso? Exemplo, eu gosto de jantar, toda noite eu gosto de jantar uma pizza e tomar uma Coca-Cola. Como é que eu vou me livrar da obesidade, assim, se as minhas atitudes, elas não são limpas, no sentido de me trazer limpeza? Então, eu também tenho que modificar nesse sentido. Fazer a limpeza nesse sentido. Limpeza mental. Acabar com aquele satélite da pizza às 8 horas da noite, né? Às vezes o corpo pede, não vai comer, cadê tua pizza, né? Cadê tua pizza? Não chega. Quebrar esse hábito, né? Um mau hábito. Se livrar do mau hábito é fazer limpeza. Né? Se perceber nisso, né? Tem momentos que não são fáceis, né? Mas a gente quando acaba substituindo alguns hábitos por outros, a gente depois, lá na frente, se percebe, assim, como no meu caso aqui, eu me percebi, quando estava mais magro, eu olhei, falei, realmente tem sentido, né, não comer comidas com farinhas e pão e essas coisas assim à noite. Eu tenho que comer comida mais light, comida mais leve mesmo, porque senão, além de me atrapalhar a digestão, eu não vou conseguir queimar e não vou conseguir atingir meu objetivo maior, que é deixar de ser obeso, perder peso. Okay. Deu para entender? Eu acho que ficou bem claro para eles. Né? Legal. Okay. Tem que ter bastante força de vontade, né? Tem. É a atitude, é isso aí. Atitude. Eu tenho também esse mesmo problema. Eu sou doido por chocolate. Terrível. Opa! Quem não é, né? Quem não é? Bem, tem mais uma do Elcio Homan. Uhum. Rodrigo, como aplicar a metodologia 5S ou parte dela em times operacionais de uma linha de produção? Como aplicar a metodologia 5S ou parte dessa metodologia Uhum. em times operacionais de uma linha de produção? Certo. Muito boa pergunta. Como é que eu faria, né? O 5S posso formar 5 times, né? E aí dentro desses 5 times, cada líder cuida de um S, né? E aí internamente dentro dos times de produção, eles vão fazendo essas aplicações e verificações na sequência da produção. Então não é só um time especificamente, esse daqui vai utilizar, o outro vai gerar as prioridades, não. Todos os times vão de uma linha, né? Pegar um exemplo da linha de produção automotiva, quando o carro começa a ser montado, a primeira coisa que você coloca no carro é um chicote elétrico, né? Interliga a frente do carro com a parte de trás. Beleza. Como é que eu sei que é o chicote? Porque alguém desenhou isso, em algum momento organizou esse desenho, né? E chegou no momento em que falou assim, bom, então a primeira coisa a se colocar realmente é o chicote. Porque depois vai colocar um monte de coisa em cima, não vai dar para mais para mexer. Não existe hoje, ainda não existe farol Wi-Fi. Não é verdade? Não existe. Mas eu acredito que a gente está em vias de ter algo desse tipo, né? Ainda não tem porque o tempo de resposta do Wi-Fi não é o mesmo do que quando a gente utiliza fio dentro do carro, né? Utilizando o Wi-Fi, mais na frente a gente elimina a possibilidade de incêndio, né? Que o fio não deixa de existir fio,
deixa de esquentar. Mas aí, com essa formação, esses líderes, aí eu monto os times internos e aí o treinamento de todos, né? Com o treinamento de todos. E aí eu vou pegando multiplicadores, e dentro desses multiplicadores, cada multiplicador desenvolvendo para todos do braço de produção, falando assim, o que nós vamos utilizar, o que nós vamos descartar. De que maneira nós vamos descartar? Porque também, no caso de uma linha de produção, eu tenho que saber como é que eu descarto. Né? Não é simplesmente pegar uma caixa vazia e jogar num lugar qualquer. Eu tenho que ter o lugar do descarte, né? Demarcado, delimitado, próximo, né? Tudo para auxiliar a linha. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Eu acho que assim, o mais fácil de ser executado aí é a limpeza, né? Porque em se falando em linha de produção, manter o local limpo, né? Sempre. Então, vai ter uma pessoa, vai ter um grupo de pessoas e vai varrer, vai passar um aspirador, vai fazer e manter tudo limpo, tudo ausente de situações que possam ocasionar algum risco. Exemplo de acidente, né? Se eu estou num posto onde eu faço abastecimento de óleo, né? Porque hoje é máquina, né? Então eu simplesmente ponho lá a mangueira, ela abastece, ela já tem a quantidade de mililitros a colocar e vamos dizer que aquilo dê um defeito e vaza o óleo ali. Se ninguém limpar, alguém em algum momento vai passar, vai escorregar. Né? Então, mas isso é uma coisa básica hoje em dia. Realmente é uma coisa básica, mas ainda tem linha de produção que não faz. Principalmente aqui no Brasil. Não que seja ruim, não é isso. É que não faz parte do modelo mental das pessoas ainda. Ter essa disciplina ali com o lugar, sabe? É uma coisa diferente quando a gente vê no Japão, né? A gente viu até uns anos atrás a torcida japonesa com aqueles balãozinhos, né? Todo mundo olha eles com bexiguinha, né? Torcendo, fazendo lá e tal. Quando acabou o jogo lá, o vôlei, não sei o que estava sendo mostrado. O que eram aquelas bexiguinhas? Era saco de lixo. Quer dizer, já estava pensando na limpeza. Depois do processo todo. Veja que coisa. E a gente olha e tem que aprender. A gente não pode falar assim, nossa, eu acho que legal. Mas isso é para eles, não é para nós. Não, é para a gente. A gente tem que aprender. É assim como eu vejo, né? Acho que por ser praticante de karatê, acho que eu vejo muita vantagem assim no modelo mental japonês, sabe? E essas vantagens eu estou buscando trazer para mim e para minha família. E está dando certo. Acho que dentro do que você comentou, Rodrigo, uma das coisas que eu percebo em toda a indústria que eu entro, né, com as pessoas que eu converso, ou mesmo dos treinamentos, né, principalmente na questão dos treinamentos. A grande dificuldade que as pessoas têm é desaprender o velho para recolocar dentro daquela caixinha velha algo novo, né? Olha, você fez durante 20, 30 anos da tua vida dessa maneira. Só que agora a eficiência, a eficácia operacional disso é pequena. Então você tem que desaprender tudo isso e reaprender novamente. Aí vai da atitude de cada um. Ou você tem ou você não tem atitude naquela implementação, naquela mudança. Ou por um período curto de tempo após esse treinamento, você começa a usar já o novo modelo, né? Daqui a pouco, novamente, você volta para a caixinha velha. Isso é uma situação do ser humano, uma situação bastante complicada, com que faz que você não consiga alcançar um patamar que você acabou de comentar agora, que aí dentro da sociedade japonesa, né, e na própria Coreia, né, não existe um lixeiro que vá lá limpar a sujeira feita no campo, né? Então, cada um no seu entorno vai ajudar a fazer a limpeza daquilo que consumiu, que sujou, etc. e tal. Até chegar nisso, esse modelo aí foi muito bem definido e implementado, né? Mas é uma cultura diferente da nossa cultura. Nada impossível, mas nós estamos muito longe disso, né?
Na nossa cultura tem isso que o senhor falou faz muito sentido, o desaprender o velho, né? Para aprender o novo, né? Não digo reaprender, né? Mas aprender, né? Desaprender o velho e aprender o novo. O nome é semiótica, o nome disso, né? Se livrar de conceitos antigos e se livrar mesmo, né? E passar a ter novas práticas, mais práticas construtivas, né? Que deem mais resultado. E o exemplo da Coreia é fantástico, né? É outro lugar que se desenvolveu numa situação de pós-guerra, né? Que priorizou a educação, né? Principalmente na Coreia do Sul. A gente até viu a reportagem, mas os modelos que existem hoje, né? Fábricas de telhado, por exemplo, ausentes de pessoas, né? Tamanha perfeição do modelo que eles quiseram atingir, né? As pessoas só vão lá para fazer, no que a gente fala no Green Belt, a gente tem as verificações de alguns indicadores, né? E eles só vão para fazer essas verificações, para programar manutenção nas máquinas que fazem os cortes, as montagens dos pallets, é tudo automático, né? É um modelo bom? Nesse caso, eles fizeram para atender a necessidade deles, né? Outro caso, outro exemplo, né? Fukushima, né? Aconteceu aquele acidente, destruiu lá, teve o maremoto lá, o tsunami, né? Que arrebentou uma parte da estrada. Em 48 horas a estrada estava reconstruída. Em 2 dias. Em 2 dias, né? Isso está além de qualquer modelo governamental. Isso é cultura do próprio indivíduo, né? Ele já É sabe. verdade. Ontem eu estava vendo no jornal, Rodrigo, um, uma, um elevado de contorno lá em Londrina, que ia custar 36 milhões de reais para fazer, porque ele hoje é uma pista que vem, outra que vai, e praticamente naquela área onde está, ele represa tudo. Aí ele mostrou, o elevado ali tem 40 metros de comprimento, etc. e tal. Na China, eles demorariam em torno de 2 dias para fazer isso. É. 2, no máximo 3. É. Aqui, 16 meses de obra. É. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguns bilhões de pessoas a mais lá também, né? Mas não Tem é muita isso. gente. Veja, Rodrigo, a metodologia, a É. maneira com que eles construíram aquele hospital lá da Covid, Uhum. em 5 dias, hospital 5 para 1.000 dias. pessoas. É. Entendeu? Então, e o Brasil está replicando isso. Eu vi lá em São José dos Campos, 2 empresas de engenharia, não sei se vocês viram isso na televisão, muito legal, tá? Montando os containers, etc., e montando em São José dos Campos um hospital, né? Que vai ficar. Esse hospital ele é todo pré-moldado e Uhum. eles estão construindo esse hospital em 10 dias. Não, 35 Olha. dias. 35 dias foram construídos. 35? Pronto. 35 pronto. Veja, por Então, nossos mas padrões é uma de coisa. 35 para 1 ano, 2 anos. É. Então, o que, que acontece? A Covid está fazendo com que você tenha que antecipar os processos, né? Você tem que ter a liberdade e a imaginação de entender que alguns processos antigos têm que ser extintos e Isso passar para mesmo. novos processos. Nem na questão mental, mas muito na questão do processo, o processual, né? Como é que eu vou Uhum. fazer para montar daquela maneira, né? Então, Uhum. isso que nós temos nesse mapa e esse modelo mental que você bem frisou, né? Nós temos que trabalhar fortemente nisso. Você pega a indústria 4.0, que é o que eu tenho trabalhado muito em cima dessa área, né? São conceitos também, né? Que você revoluciona, esquece tudo aquilo que você fazia antes, daqui para frente, desse jeito. Se você quiser ser uma sucata, permaneça com o pensamento anterior, mas agora, se você quer ser uma pessoa do 4.0 ou 5.0, 6.0, assim, no processo evolutivo industrial, você tem que realmente abrir a tua mente para as novas tecnologias que estão se iniciando, né? E eu achei uma coisa bem interessante nessa desenvolvimento da indústria 4.0, assim, que eu acompanhei um pouco, bem, assim, dentro, um pouco não, eu acompanhei um tanto da desenvolvimento da logística ou da cadeia de suprimento, né? Vamos dizer assim. E a cadeia de suprimento, ela é uma cadeia de informação que vai de ponta a ponta, né? Do fornecedor até o cliente final. Isso é uma cadeia de suprimento, né?
E como é que ela se abastece de informação? Até então, como é que ela se abastecia, né? Cada pedacinho ia devagarinho mandando os seus dados para frente, né? E depois para trás, né? Como informação. Então, o marketing dava o start daquilo, mandava para a indústria mandava para o fornecedor e fazia essas conexões todas. Hoje, com a 4.0, é tudo interligado, né? A tecnologia trouxe isso de tal maneira que você consegue saber se tem estoque ou não de uma determinada camiseta que você quer comprar, né? Ah, se não tem, faça seu pedido, você já cai direto dentro da fábrica. Veja, isso é indústria 4.0, né? Já é uma coisa funcionando. Então, com essa melhoria, quem é o 5.0 nessa história? É o indivíduo. Ele também chegou no momento agora dele. E é como o senhor falou, ele já está agora entrando no novo modelo mental, numa transformação. Se ele não acompanhar, como é que vai ser? Né? Em quanto tempo isso se aplica? É bastante coisa. Vamos lá, Giancarlo. Não, estava pensando em outra coisa também. Só que foge um pouco do pensamento que você estava nesse instante. Você está lembrando, como você falou, algumas coisas, conceitos, que às vezes a gente tem que abandonar. O Deming, quando estava nos Estados Unidos, ele não foi muito aceito nos Estados Unidos. Ele fez o controle estatístico do processo. É algo conhecido nos Estados Unidos, mas não era aplicado. Não foi, digamos, valorizado. E o Japão valorizou. O Japão, na época, era a China. Eles fabricavam, copiavam, exatamente como a China faz hoje, e não tinha uma qualidade boa. Eles melhoraram a qualidade no iniciando com a Deming. Então, mas o Deming foi algo que não foi valorizado nos Estados Unidos, e foi no Japão. E o Japão é o que é hoje. Exato, ensinando para o mundo, né? O Deming depois, quando ele voltou para os Estados Unidos, aí ele voltou já numa outra graduação, mas é bem isso que o senhor falou, na história, ele foi assim, o que nós vamos mandar? Manda o Deming. Né? Manda o Deming, que ele tem um modelo estatístico aqui que ninguém está utilizando, nossa, a diferença que fez, né? Exatamente, então, muitas vezes nós temos as ferramentas, estão à nossa disposição, e não sabemos ver. O próprio não estão valorizando de repente, né? Exato, o próprio Kanban. O japonês veio aqui e viu como é que funcionava dentro dos mercados. Tá aqui um material. Tem um produto. Faltou, vem um cara do supermercado. Tá faltando, pega e coloca de novo. Vou aplicar isso na indústria. É algo que estava pronto. É a necessidade, né? Você vê como... É a visão, né? Como é que pode, né? Então, oportunidade para aprender. E eu acho que a tua palestra foi muito boa, principalmente teu exemplo de superação. Eu acho que isso daí foi sensacional. Isso daí é um exemplo que foi muito bom e acho que todo mundo pode aproveitar. Muito obrigado. Não sei agora não sei se tem algumas outras perguntas. Deixa eu ver. Não tem nenhuma. Moura, você quer fazer alguma pergunta? Não, a princípio está tudo sob o momento. Só vou colocar aí nessa live como dedicatória meu primo que faleceu no sábado, engenheiro mecânico, o Werner Krieg da Almeida, um grande engenheiro mecânico, né? Uma pessoa que deixou um legado de 34 patentes industriais e deixou muitas empresas com, vamos dizer, com uma solução, né, daquilo que não se conseguia dentro da engenharia. Então, hoje, essa IEP Talk vai em homenagem a ele, não só amigo, mas primo também, né? E grande engenheiro mecânico. Ok? Agradeço a presença de todos vocês que viram a apresentação do Rodrigo, tá? Agradeço também a Bruna, o Giancarlo Fedalto, tá? Pela coordenação do evento também. Em nome do presidente Horácio Guimarães e nosso diretor técnico Ferruccio Kochinski, agradecemos a todos. E semana que vem temos um evento muito interessante na quarta-feira, às 17 horas, né? Que é como é ser engenheiro mecânico morando fora, morando no exterior. Quais são as dificuldades que o engenheiro tem, tá, fora? Então, nós vamos falar de China, nós vamos falar de Itália, nós vamos falar dos Estados Unidos, nós vamos falar de Indochina, são vários países ali, que é a experiência na Turquia também, e é a experiência das 3 pessoas, dos 3 engenheiros que nós chamamos para esse evento, que é o Ronaldo Tiberia da Cunha, o
Davi Becker e o Regimar Michelin, né? Então, os três têm uma vida realmente de trabalho fora do Brasil, e eles vão falar o que foi bom, o que foi ruim, o que precisaria ser melhorado e o que o nosso engenheiro recém-formado, etc., que quer se aventurar em novos mercados e a trabalhar em outros países, né, precisaria saber de antemão, de antecedência, para não ter problemas lá fora. Tá? Diferenças culturais, né, e tudo mais que existe quando você sai do teu país para exercer a sua profissão em outro país. Conto com a presença de todos que estão aqui hoje, né? E com mais colegas que possam vir realmente a participar do evento semana que vem. Obrigado, gente. Obrigado a todos. Foi mais um IEP Talk novamente. Obrigado, Bruno. Obrigado, Roberto. Rodrigo. Obrigado. Roberto, não, Rodrigo. E obrigado, Giancarlo. Até mais. Um abraço. Até mais. Tchau.